Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje teremos o review do episódio 26, que é o segundo episódio da segunda temporada de Tokyo Revengers. Com esse episódio, já deu para começar a sentir o clima do que vem por aí. Nós tivemos a introdução de alguns novos personagens e de uma nova gangue, que será o foco central dessa temporada, a Black Dragon ou Black Dragons. Enfim, chame como você preferir. Mas enfim, o mais importante é que o episódio de hoje pegou fogo, e essa é a tendência a partir de agora. O arco do conflito de Natal, ou arco da Black Dragons, é treta praticamente do início ao fim. A outra novidade que tivemos nesse episódio foi o encerramento, mas eu vou deixar para comentar isso no final do vídeo. Se você sempre me acompanhava nos reviews semanais do mangá, já vai deixando o like desde agora. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo, e se você gostar, não esquece de caprichar no like e se inscrever no canal. Sem mais delongas, vamos ao review. Esse episódio adaptou as últimas páginas do capítulo 77 e foi até metade do capítulo 80. O episódio anterior terminou com Takemichi jogando boliche com a Hina, mas eles não estavam sozinhos naquele lugar. Também tinha um cara alto, de cabelo azul e cicatriz na boca, e uma menina ruiva que estava mexendo no celular. E a altura desse garoto foi uma coisa que chamou a atenção do Takemichi. Só que tinha algo a mais. O rosto dele parecia familiar. E de fato, ele era familiar porque ele é o vice-capitão da 2ª divisão da Toman, que é a divisão liderada pelo Mitsuya, e ele se chama Hakai Shiba. Aliás, a título de curiosidade, de acordo com o Character Book, o Hakai tem 1,83 m, enquanto o Takemichi é baixinho e tem apenas 1,65 m. É por isso que tem essa diferença de altura. Mas voltando, o Hakai também era familiar por um outro motivo. Takemichi tinha acabado de se encontrar com ele no futuro, naquela reunião dos administradores da Toman que rolou no último episódio da 1ª temporada. Ou seja, esse cara agora era da Toman, mas no futuro ele tinha bronzeamento artificial e era da Black Dragons. Mas como assim? O que aconteceu? Bom, nesse momento foi contada uma parte da conversa do Kazutora e do Takemichi que ficou de fora no episódio passado. Kazutora contou que Hakai Shiba era o 11º líder da Black Dragons e que, segundo rumores, ele assumiu a gangue após ter matado o líder anterior por dinheiro. Ou seja, segundo Kazutora, esse cara não prestava. O Takemichi se sentiu ameaçado quando a Hina reparou que o Hakai era alto e magro. Então Takemichi passou a competir contra o Hakai para mostrar que era melhor do que ele. E a partir daí, vieram várias cenas extras que não existem no mangá. Tanto as cenas do boliche, como jogando sinuca, bem como o Takemichi socando aquele brinquedo. Enfim, todas as cenas do Takemichi e Hakai disputando quem era o melhor e o Takemichi sendo humilhado todas as vezes, nada disso tem no mangá. Porém, eu gostei dessas cenas porque eles interagiram bem mais, diferente do mangá, que a interação deles foi bem mais corrida. Eles mal se conheciam e o Hakai já o chamou pra casa dele, sabe? No mangá ficou rápido demais, mas no anime, essas cenas extras foram bem usadas como gancho para justificar que Hakai e Takemichi ficaram próximos nesse dia. E você? E o que você achou dessas cenas extras? Foi encheção de linguiça ou você curtiu? Eu gostei, porque essa dinâmica entre Takemichi e Hakai ficou melhor explicada no anime. E eu também me diverti, ainda mais porque a animação tava meio zoada. Aí eu achei mais engraçado ainda. E galera, é o que eu falei no review anterior. Não espere que a animação de Tokyo Revengers seja boa, porque senão você vai se decepcionar. Assista pela história e não pause o anime. Ou pause e se divirta, que é o que eu faço. Mas enfim, os 4 saíram juntos do boliche e foi revelado quem era a moça que estava com Hakai. Ela se chama Yuzuha Shiba e é a irmã mais velha do Hakai. Eles não são muito parecidos fisicamente, com exceção dos olhos.
Enquanto eles andavam, a Yuzura comentou que o Takemichi não parecia lutar muito bem e queria entender como ele se tornou um capitão da Toman. Isso porque a Yuzura tinha visto o Takemichi sendo um fracote em comparação com seu irmão, que era um vice-capitão. Então, graças às cenas extras, agora faz muito mais sentido a Yuzura ter falado que o Takemichi parecia ser um lutador fraco. No mangá, esse diálogo ficou meio jogado. Bom, enquanto os 4 andavam conversando na rua, o Takemichi foi conhecendo um pouco mais o Hakai. Só que o Takemichi estava cada vez mais confuso. Afinal, aquele cara não aparentava ser uma pessoa que mataria outra por dinheiro. O Hakai, inclusive, era muito apegado ao Taka-chan, que é o apelido que ele deu ao Mitsuya. E não é só isso. Hakai considerava o Mitsuya como se fosse um irmão. E é importante que vocês guardem essa informação. Além de tudo isso, o Hakai era tímido ao ponto de não conseguir falar com outras mulheres sem ser a sua irmã. Ou seja, Takemichi percebeu que algo errado não estava certo. Como um cara assim iria se tornar o líder da Black Dragons? O que será que aconteceu nos últimos 12 anos? Será que tudo deu errado porque a amizade com Mitsuya desandou? Quando eles estavam perto da casa do Shiba, os 4 acabaram se deparando com uma gangue. E quem eram esses caras? Pois é, era a tal da Black Dragons. E um dos membros da gangue não gostou nada de saber que um capitão da Toman estava invadindo o território da Black Dragons e decidiu arrumar briga com o Takemichi. Esse cara de cabelo preto, que adora mostrar a língua pra fora, é o Hajime Kokonoi, o Coco. Mas ele não estava sozinho. Seishu Inui, o Inupi, um cara louro com cicatriz na testa, também queria brigar com Takemichi. Lembrando que Inupi e Coco também estavam naquela reunião dos administradores da Toman no futuro junto com Hakai. Hakai tentou impedir que a porrada tomasse conta na base da conversa, só que isso não deu muito certo. Então, ele precisou recorrer aos punhos e o Takemichi ficou impressionado com a força do Hakai. E foi aí que o Hakai revelou que o líder da 10ª geração da Black Dragons era o Taiju Shiba, o irmão mais velho do Hakai e da Yuzura. E o clima de tensão que estava rolando só foi se acirrando, porque o Inupi não gostou nem um pouco de ouvir o Hakai falando mal do líder da Black Dragons e o ameaçou com um canivete. E para melhorar o clima, o Hakai peitou o Inupi, dizendo que ele não teria culhões de matá-lo. E nesse meio tempo, tinha alguém perdendo a paciência com aquilo. E esse alguém era a Yuzura, que deu um chutão no Inupi. E para quem estava comemorando que não havia censura no anime, acabou comemorando cedo demais. E o que foi censurado? Bom, quando a Yuzura deu um chutão no Inupi, no mangá tem um painel em que aparece a calcinha da Yuzura. Eu já imaginava que iria ter censura, e realmente mudaram o ângulo do chute da Yuzura. Então, para a tristeza de alguns, não apareceu a calcinha dela no anime. Mas enfim, percebam que a Yuzura não hesitou em defender o seu irmão. Guardem mais essa informação, porque ela será importante no futuro. Bom, quando Takemichi estava prestes a meter o pé dali, porque aquela treta poderia acabar sobrando para Hina, quem apareceu do nada e derrubou Takemichi foi justamente o Taiju Shiba, o líder da 10ª geração da Black Dragons. E aqui vamos ao segundo ponto polêmico da animação desse episódio. Mas antes disso, se você está curtindo o vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever caso ainda não seja inscrito. Não esqueça também de ativar o sininho para ser avisado assim que sair o próximo review. E a segunda polêmica desse episódio é: cadê as tatuagens do Taiju? Isso é algo que o pessoal que leu o mangá muito provavelmente sentiu falta, né? Pra quem não sabe, o Taiju tem várias tatuagens pelo corpo. No pescoço, ele tem tatuado o símbolo da Black Dragons e as tatuagens escritas do Taiju são versos do poema Spring and Ashura, ou Primavera e Ashura, escrito por um famoso poeta japonês chamado Kenji Miyazawa. Mas onde estão essas tatuagens no anime? No caso, elas não estão, né? E o que aconteceu? Bom, há algum tempo eu li uma matéria explicando por que a animação de Tokyo Revengers é problemática. O problema começa porque o anime é adaptado pelo Linden Filmes, que é um estúdio mediano. Além disso,
Um outro problema é que os personagens têm certos detalhes que dificultam a animação, e uma dessas coisas são os cabelos diferentes e as tatuagens. Ou seja, quanto mais detalhes, maior é a dificuldade de fazer a animação. E no caso, o Taiju é cheio de tatuagens. Então, provavelmente, optou-se por não colocar todas as tatuagens do Taiju para dificultar menos o trabalho dos animadores. Pelo menos esse é o meu palpite. Um detalhe é que o Taiju também tem uma outra tatuagem, mas eu não vou falar sobre isso agora para não estragar a surpresa e porque tem a ver com spoiler. Essa eu acredito que ainda aparecerá, então vamos aguardar os próximos episódios. Mas voltando para esse episódio, o Taiju começou a dar uma surra no Takemichi e só descobriu depois que ele era o capitão da primeira divisão da Toman. Mas esse fato por si só já era o suficiente para o Taiju mandar o Hakai espancá-lo até a morte. E o que será que o Hakai irá fazer? A resposta virá no próximo episódio. Galera, eu sei que o objetivo desse vídeo não é dar spoiler, mas eu gostaria de dar uma pequena explicação sobre a mudança de comportamento de todos assim que o Taiju apareceu, porque eu acho que isso ajuda a entender melhor esse episódio. Mas se você não quiser saber, pula para o minuto que vai estar aparecendo na tela. Sem entrar em muitos detalhes, vocês devem ter percebido que a chegada do Taiju fez todos os membros da sua gangue se curvarem e o Hakai ficou totalmente paralisado. Vocês acham que essas pessoas se curvaram por admiração ou por medo? Isso pode ter ficado nas entrelinhas, mas já dá para deduzir que o Taiju é um cara extremamente violento e abusivo. Então as pessoas morrem de medo dele e ficam totalmente intimidadas na sua presença. Principalmente o Hakai, que tem pavor do Taiju. Por hora, isso é tudo que eu tenho a dizer e eu não vou entrar em mais detalhes porque as demais explicações serão dadas ao longo dessa temporada. Aliás, para quem quiser conferir tudo o que irá acontecer na segunda temporada, eu já trouxe um vídeo com um resumo de todos os capítulos do mangá que serão adaptados. Se você for ansioso e quiser saber tudo o que irá rolar, dá uma olhada nesse vídeo. Eu imagino que alguns de vocês devem estar com saudades do Mike e do Draken, mas calma porque muito em breve eles estarão de volta. Uma última coisa que eu queria comentar é sobre o encerramento, que eu achei simplesmente maravilhoso. Eu gostei tanto da música, como também das cenas que foram mostradas. Aliás, o nome da música é Kizutsukedo Aishiteru, ou algo do tipo, interpretada por Tuyu. O encerramento também tem spoiler, assim como a abertura. E eu gostei muito porque ele é bem focado na Yuzurra, sendo que ela é uma personagem que eu adoro e ela é muito importante para esse arco. Ela vive sendo deixada de lado em artes oficiais do Kenwakui e outras ilustrações oficiais, mas pelo menos ela ganhou uma ending maravilhosa. Um outro aspecto interessante sobre o encerramento é que ele trouxe algumas ilustrações feitas pelo Kenwakui, que é o mangaka, e para quem não sabe, de vez em quando ele posta essas ilustrações no seu Twitter, e algumas delas foram incluídas no encerramento. Uma das cenas que me chamou a atenção foi o Mike criança vendo o Shinichiro, o seu irmão mais velho, consertando uma moto. Não esqueçam da existência do Shinichiro, porque apesar dele ter morrido, ele é um personagem muito importante e ele tem relação com esse arco. E a outra cena que eu amei foi o Baji e o Shifuyu dividindo um yakisoba, como eles faziam no passado. E para quem não sabe, atualmente está em publicação o spin-off do Baji e do Shifuyu. E mesmo quem não leu o mangá, vale a pena acompanhar essa história e não tem spoiler porque ela se passa antes da história principal. Esse spin-off se chama Baji Keizuki, Kara no Tegami e está disponível no Mangá Livre. Um último comentário é que, segundo vozes da cabeça, o encerramento já revelou em qual episódio essa temporada irá terminar. Mas como é spoiler, eu ficarei de boca fechada por hora. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, clicar no like e compartilhar o vídeo com algum amigo. E não deixe de ativar as notificações para não correr o risco de perder novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até breve!